Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está no meio de vós. Palavras de Jesus, e Emmanuel comenta na lição 177 do livro Vinha de Luz, Edificação do Reino. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, e nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, e nem na fé sem obras que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na Terra, e nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com o integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Gente, é tipo de lição para a gente estar lendo todos os dias, porque a gente tem uma tendência sempre a estar caindo, sempre exagero para um lado como para o outro. E também é muito material para ser analisado apenas nos momentos, nos poucos minutos que a gente se predispõe a fazer essa breve leitura, essa breve interpretação do estudo de Emmanuel. A gente vai lembrar que, por exemplo, antes de Cristo aqui na Terra, teve a figura de Siddhartha Gautama, que conheceu os dois lados. Primeiro foi um aristocrata, e a foto do Buda que a gente tem, aquela foto dele gordão, né? Normalmente aquela foto gordão, mas esquece que depois de ter casado com a prima e depois de ter tido filhos, ele conhece a miséria fora do reino, e depois de ter simpatia com aquele pessoal e tentar ajudar aquele pessoal, ele se torna asceta, que é o extremo do aristocrata. Ele foi querer viver de alimentação por luz, e chegou ao ponto de se emagrecer tanto através dos exercícios de meditação que quase foi à morte, para depois trazer para a gente a teoria do equilíbrio. Tudo tem que ter o equilíbrio, tudo tem que ter o equilíbrio. Então é o que ele fala: nem alegria excessiva, nem tristeza demasiada que deprime. Às vezes a pessoa foge da tristeza na alegria, né? Ou evita, às vezes, fica muito fixado só na tristeza também. Nem a ternura incondicional que prejudica, nem a severidade indiscriminada que destrói. A gente tem que estar sempre, né, com um cuidado muito grande. Eu me lembro de um companheiro da nossa casa que ele fala assim, né, que para você, na direção de um trabalho, você tem que ter mãos de veludo, mas ao mesmo tempo tem que ter o punho de aço também. Tem que ser os dois. Você tem que ter determinação, mas ao mesmo tempo saber como você vai estar aplicando aquela determinação. Nem cegueira afetiva, que é o pior de tudo, né? Você amar demais aquela pessoa e proteger aquela pessoa, e nem o rigor também que resseca, tem que ser meio termo. Algumas vezes eu mesmo cheguei a ficar desanimado com algumas palavras, alguns momentos, e que as pessoas pareciam que estavam me colocando tanto na parede com os meus defeitos. Eu falei, caramba, então vou abandonar tudo, porque eu não consigo ainda ser 100%, né? Nem um absurdo afirmativo, que é dogma, nem um absurdo negativo, que é vaidade, né? Um absurdo afirmativo, que é dogma, eu acho que eu tenho a verdade absoluta, e o outro, que é o negativo, eu acho que eu estou certo, está todo mundo errado, é a vaidade. Aí agora entra nos pontos que merece análise, nem obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, porque a gente percebe que a pessoa não tem fé, mas a obra que ela vai praticar por ela não ter fé vai ser uma obra esporádica, sem continuidade na grande maioria das vezes, até mesmo sem sentimento, só pelo simples dever. Agora, quando vem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, aí é o problema também, as pessoas ficarem só na oração e só no estudo, sem nunca colocar a mão na massa. Depois ele fala, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, movimento sem ideal.
e nem no ideal de elevação sem movimento, que é a ociosidade brilhante, que é muito parecido com o anterior, né? Muito parecido com a obra também, né? Está falando obra sem fé, mas agora é movimento sem ideal. Não, a gente tem um ideal agora no nosso movimento, a gente quer deixar uma obra aqui estabelecida para estar ajudando a pessoas que um dia, igual a gente também, já bateu na casa na porta, na casa espírita, na porta da igreja, na porta de algum lugar, pedindo ajuda, sentindo muita dor. Isso acontece com a gente várias vezes. A gente quer deixar uma obra pronta para quando alguém precisar, ter alguém ali para ajudar também, né? E depois vem, nem de cabeça excessivamente voltada para o firmamento, achando que eu posso viver a vida espiritual de maneira antecipada, mas a gente esquece que para alcançar essa vida espiritual, a gente precisa do contato com os homens, a gente precisa de amor. Não tem jeito. Vou lembrar que, mais uma vez, né, já que a gente nunca é repetitivo falando isso, o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, foi um livro marcante. Uma liçãozinha simples, que está no primeiro capítulo dela, um espírito falando assim, ó, eu, através da busca pela reforma íntima, pelo autoconhecimento, eu consegui muito progresso, mas à medida que eu ia progredindo, eu me senti isolado, separado do restante das pessoas aqui da Terra. E chegou um ponto que eu estava tão distante que eu olhava para baixo e via luzes que estavam vindo de cima para baixo o tempo todo, luzes de cima para baixo. Depois me dei conta que até o próprio Jesus, ele nunca parou de subir e descer para ajudar todo mundo que está aqui na Terra. E me dei conta principalmente de que se eu quiser subir mais, eu tenho que aprender a descer. Porque a luz não foi feita para ser colocada debaixo da cama, e sim num lugar que todo mundo possa ver, clarear todo mundo. Então não adianta você buscar a sua reforma íntima, buscar suas virtudes, e as suas virtudes ficarem estagnadas sem colocar a serviço de ninguém. Depois ele fala que também nem os pés definitivamente chumbados no chão, também vivendo a vida plenamente material, esquecendo que na verdade nós não somos matéria, nós somos espírito. Nem exigência a todo instante, nem desculpas sem fim. Olha bem como é que é, eu tenho que aprender a trabalhar o auto-perdão sem deixar que esse auto-perdão mexa com a minha, vamos botar assim, me deixa o tempo todo estagnado, dando mil desculpas, o tempo todo, desculpismo. Muito interessante, ele fala, o reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. Pega uma frase simples, né? O reino de Deus está no meio de vós. Pô, quando fala no meio de vós, o que a gente vai interpretar? Ah, está aqui no nosso meio. Não, ele vem falar assim, no meio, sendo sinônimo de equilíbrio, nem num extremo, nem no outro, e traz alguns extremos para a gente poder analisar. E, gente, não adianta, gente. Fatalmente a gente vai se enquadrar num desses aqui, de falar, será que eu estou agora muito no momento de alegria, e muito no momento de tristeza? E a gente tem que ficar trabalhando essa ideia do equilíbrio o tempo todo. Vem falar, está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de esforço, de ordem, aplicação dos desígnios do Mestre. É trabalhoso? É, mas vale a pena, vale muito. Que se a gente não conseguir fazer isso com a gente mesmo, daqui a pouco a gente fica preso nas garras da matéria e o tempo todo, podendo lembrar que, como diz um espírito, um amigo lá da nossa casa, fala, alma amiga, alma irmã, você é um pássaro a voar. Não, mas tem muitos pássaros que preferem ficar nos cativeiros dos vícios, nos cativeiros das paixões que tem aqui na Terra e até mesmo dos apegos. E a verdade é que a gente tem que pensar o tempo todo assim, eu se tivesse que desencarnar hoje, como é que eu desencarnaria? Eu estou apegado a alguma coisa? Tem alguns costumes meus que estão me prendendo? Tem alguns alimentos que vão me fazer uma falta enorme, que vão fazer inclusive eu passar mal a abstinência deles? Tem alguns costumes? Tem gente que não consegue ficar longe da bebida, tem gente que não consegue ficar longe do álcool, do cigarro, do tabaco, tem gente que não consegue ficar longe das drogas ilícitas, tem gente que não consegue ficar longe dos seus parentes que estão aqui encarnados, tem gente que não consegue ficar longe do seu trabalho, daquilo que ele se dedicou a fazer aqui na Terra. E a gente tem que lembrar assim, a qualquer momento nós vamos ser chamados a largar esse corpo, e quando a gente largar esse corpo, como é que a gente chega do outro lado? Mas vamos lembrar aqui que o reino de Deus está no meio, no equilíbrio de cada um de vós. E ele termina a mensagem assim, vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Que Jesus nos ajude hoje e sempre. Mais uma vez a gente agradece do fundo do coração essas reflexões do Emmanuel.